Rema de hoje. Amém? Meus irmãos, a Rema de hoje, como nós estamos vendo nessa série de estudos, aproveite esse momento para falar para você se essas reflexões têm te ajudado. Indica para alguém, pode essa palavra para um amigo, para um familiar, para alguém da igreja, para um vizinho. Ligue lá no nosso canal e eu tenho certeza que vai ser bênção para você e para sua família, tá bom? Mas aqui tem uma passagem falando sobre a Rema, que eu considero uma das mais ricas do Novo Testamento. Uma das mais ricas, depois daquela de Jesus, né? Que é muito profunda, João 6,66. Depois dessa, eu acho que esta daqui, a de Paulo, é a mais profunda. Porque, que poucos de nós compreendemos. Mas ela é muito citada. Porque as pessoas falam assim, não, mas não tem problema não, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se a pessoa não tem muita fé, se a pessoa está com problema, você pode ir lá e falar, e assim mesmo, ela vai estar ouvindo a pregação, ela vai estar ouvindo o hino, ela vai estar ouvindo a mensagem, e aí essa mensagem vai trazer nela uma fé. E nós, nesse nível de interpretação, acho que a maioria de nós entendemos que é exatamente assim. Que o que está lá em Romanos, capítulo 10, no verso 17, quando o apóstolo Paulo, ele fala isso. Porque ele fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas o texto fala o quê? O texto diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Opa, não é como eu ouço as pessoas falarem. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, ou de Jesus. Qual é a diferença e aonde é que a Rema entra aqui de uma maneira muito poderosa e muito esclarecedora daquilo que Paulo está falando? Primeiro, se eu fosse pegar essa palavra Rema aqui e contar em nível de interpretações, a primeiro nível de interpretação, que é a mais fraca possível, é essa do que nós falamos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Primeiro nível. Depois, ela vai descendo em níveis até chegar ao nível mais profundo do sentido dela, o que nós não conseguiríamos pegar. Mas essa aqui não é a principal, mas é a que nós mais falamos. Agora, quando você olha para esse texto, pela ótica da Rema, então, primeiramente, Paulo está dizendo aqui, porque de sorte, porque o contexto aqui é o quê? Paulo está falando com os judeus que rejeitaram a palavra da justiça, a palavra de Jesus, e o contexto aqui é sobre pregação, né? Porque é nesse capítulo 10 que Paulo fala que como pregarão se não forem enviados, como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se ninguém enviar. Então é esse contexto aqui que Paulo está falando isso. E Paulo está falando dos corações duros, né? Paulo está falando que lindos os pés daqueles que pregam o Evangelho. Então o contexto de Paulo aqui é pregação do Evangelho, que os judeus tinham rejeitado a pregação do Evangelho. E aí ele faz uma ressalva, ele diz, olha, de sorte, ainda bem que a fé é pelo ouvir
e ouvir pela palavra de Deus. Já muda um pouco o contexto. Agora vamos botar rema aqui. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela rema de Deus. Opa, já muda. Ou já se aprofunda. Não muda, mas se aprofunda. Né? Nós saímos desse primeiro nível de interpretação e começamos a ir para um outro nível. Eu vou ficar em um nível, você vai pegar um nível muito mais profundo que o meu, mas esse aqui, não, esse não. De que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação. Não é isso, não. Tem algo muito maior, porque Paulo está falando da rema. O que Paulo está dizendo aqui é que, ainda bem que há pessoas como os judeus, ele não está falando aqui de gentios, ele está falando de judeus. Tem judeus que estão confusos se Jesus era o Messias ou não, se a igreja realmente veio, essa igreja ela tem a validade de Deus ou não, se esse povo, quem é esse povo que está aí, e quem são essas pessoas. Então o judeu está naquele momento de conflito, de saber que o seu Messias que eles esperavam não veio como eles aguardavam, mas veio humilde, veio ganhar o reino espiritual para depois implantar o reino material. E eles estão muito confusos o que eles vão ganhar no futuro. Hoje nós já temos judeus messiânicos, judeus que aceitaram Jesus, que aguardam a volta de Jesus, que reconhecem que Jesus é o Messias, reconhece as etapas, né, da revelação, que ele veio primeiro vencer o mundo, o pecado e o diabo, e depois ele vai vir então implantar a restauração de todas as coisas, né, e aí ganhar o mundo. Então, o mundo físico, ganhar o sistema, entendemos isso. Né? Mas precisamos entender o contexto que nós precisamos entender. Que Paulo está dizendo aqui que a fé que está lá dentro da pessoa, ela precisa ser buscada, ela precisa ser tocada, ela precisa ser ativada, ela precisa ser trazida para cima. E essa fé que está lá embaixo, ela tem que ser provocada por uma palavra. E aí Paulo diz, ainda bem, que a fé que está dentro das pessoas, ela vem para fora quando elas ouvem a palavra rema. E quando a palavra rema, ou seja, a palavra revelada, a palavra específica, vem no coração daquela pessoa, mostrando a situação daquela pessoa, aí ela ganha, e ela vem, e ela diz, eu creio no Senhor. Amém?